canal Literarte! Bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Vlog do Dark Queen. Yes! Estamos na Dark Queen, a maratona de Halloween. E eu estou organizando com as meninas. Se você não sabe, eu sugiro que você se inscreva em todos os canais, né, no meu e no das meninas, vou deixar aqui na descrição, para você estar sempre por dentro, né? Principalmente da Agatha. A Agatha que organiza, né? Que é a cabeça principal aí, que vem me convidando aí para essas maratonas. E a partir daqui pra frente, assim, eu vou tentar participar das maratonas com mais presença. No momento, eu estou em um processo de burnout, então já tem 2 meses que eu estou em casa, não estou trabalhando, e as minhas leituras, elas ficaram um pouco mais paradas aí, né, justamente porque, né, a cabeça está cansada, estafa mental, tá melhorando. E eu quero me propor a ler aí com vocês, nesse vlog. Eu nem lembrava, na verdade, que eu tinha gravado. Vocês vão ver em seguida, o próximo take vai ser eu falando sobre Minhas Meninas, que é um livro que eu comecei quando eu tinha começado a gravar esse vlog inicial, que a ideia era fazer leituras de suspense. E aí eu tinha falado que eu ia ler Minhas Meninas e Não Perturbe a Floresta, né? E aí eu falei sobre Minhas Meninas, só que esse trecho que vocês vão ver em seguida, ele é do final de agosto, quando eu estava de férias, antes de sair de atestado, né? Então, gente, pois é, eu esqueci que existia, né, e tudo mais, eu esqueci também desse livro. Vai ter filme também, então provavelmente eu leio um pouco e assisto o filme, né? Vou ver se eu consigo intercalar. E que mais? Filmes de Halloween, tá, gente? Mas nada sombrio e gore. Quer dizer, sombrio sim, gore não. Eu odeio gore, eu odeio nada de Halloween pesado. Vamos ter Halloween pra aquecer o coração. Vai ser leituras bem leves, tá, gente? Leituras o que eu vou assistir vai ser tudo mais leve. Peço que você se inscreva no canal e deixe seu like aí caso você goste do meu conteúdo. E caso você queira comprar qualquer coisa na Amazon ou na Shopee, vou deixar os meus links na descrição. Eu dei uma atualizada aí nos meus links. Ó, agora são 1h07. Para fazer a leitura, eu vou colocar uma playlist lo-fi na televisão, vibe spooky. Spooky é assustadora. Bem cozy mesmo pra gente ler. E aí, o que eu tô lendo, então? Eu ainda estou lendo Não Perturbe a Floresta, mas eu tô acabando, gente, assim. Eu tô na página 196 e são... Tô na página 196 e são 284. Eu esperava um pouco mais do livro, tá? Mas é um livro meio bizarro mesmo. As coisas que acontecem aqui eu fico meio pensando, será que tá rolando de verdade? Será que os personagens estão malucos? Será que é coisa da cabeça deles? Não sei. Vou mostrar os outros livros e depois que eu ler mais umas 50 páginas desse, eu venho contar, tá? Ler algum conto do Edgar Allan Poe, tá? Nessa edição de Contos do Grotesco e do Arabesco. É uma edição do Clube de Literatura Clássica. Eu acho essa edição magnífica, simplesmente perfeita. Eu nunca li nada do Edgar Allan Poe, então vai ser a minha primeira experiência. Eu não sei se é uma vibe mais dark demais, assim, não sei como que é. E eu também quero começar, né, pelo menos, o Rouxinol e o Monstro da Biblioteca, da K.A. Lynde. É possível amar as sombras sabendo o que elas escondem. É romantasia dark, fantasia urbana, sobrenatural, monstros e ladras. Esse Contos de Policiais do Fernando Pessoa. Aí aqui tem vários contos, ele é bem curtinho no geral, apesar de ter vários contos, ele ainda é muito curtinho. E eu não sei se eu vou ler todos os contos, né? Pode ser que é só se eu estiver gostando mesmo, não vou me forçar a nada. Então agora são 1h10, mais ou menos, né? Deve ser 1h10 aí. E eu vou começar o primeiro sprint agora por volta de 1h15, 1h20. Vou buscar só água, eu vou sentar e vamos ler, tá? Eu vou tentar fazer meus sprints de 1 hora, porque eu acho que é um tempo bom pra ler. Mas se meu cérebro não aguentar, se eu achar, tipo, too much, tiver muito pesado, aí eu paro e tudo mais, vou fazer outra coisa e passear, fazer uma caminhada na rua, pintar Bobbie Goods, conversar com a minha família, apertar minha cachorra, enfim, visitar minha avó, fazer as coisas que eu tô fazendo aí pra me recuperar aí desse burnout. Então, vamos lá. Ambos da plataforma 21, né? No caso, um eu recebi da VR Editora, que é a plataforma 21, um selo, e o outro da plataforma 21 mesmo, né? Então, Minhas Meninas, da Sally Hepworth. E também Não Perturbe a Floresta, de C.G. Drews. E aí, eu acho que esse aqui é um homem
que escreveu? Não sei, né? Vamos ver. É uma mulher. Ela ganhou um prêmio de livros infantis da Austrália, no caso. Tá. Ela é da Austrália. Então é de origem da Austrália. E esse daqui é de origem da Austrália também? Nossa, que coincidência. Ok. Eu não conhecia nenhuma das duas, então vão ser novas experiências. Esse aqui, na verdade, já li metade do livro, então eu tenho muitos comentários a fazer. Eu já comecei o livro já, já comecei o vlog já, né, lendo muito. Mas é porque eu tava muito curiosa. Ó, vou ler aqui então atrás pra vocês terem conhecimento, né, do que se trata as duas histórias. Segredos bem guardados, um amor doentio e a força do vínculo entre irmãs. Jéssica, Nora e Alicia cresceram ouvindo como eram sortudas por viverem em White Meadows. A vida ao lado da senhorita Fairchild, outro nome difícil. O nome da mulher é Holly. Vamos facilitar também? Então tá. Jéssica, Nora e Alicia cresceram ouvindo como eram sortudas por sempre viverem em Meads. A vida ao lado da Holly seria um recomeço, uma segunda chance de ser parte de uma família feliz, mas as aparências enganam. Afinal, a Holly tinha regras estritas, um comportamento imprevisível, e nunca jamais deveria ser contrariada. Por isso, anos depois, quando a polícia descobre uma ossada humana sob a casa onde moraram, nenhuma das três irmãs quer colaborar com as investigações. Revisitar o passado significa encarar os traumas de uma infância que elas gostariam de esquecer, ou seria esconder. Um pouquinho mais sobre elas. Por exemplo, a Jéssica, ela se tornou metódica. Ela na verdade, ela é uma pessoa muito metódica e ela se tornou uma pessoa especialista em organização. Ela criou uma empresa para organizar casas, organizar lares. Então, você precisa de alguém para organizar, de uma companhia para organizar seu lar, ela vai organizar. A Nora é diferente, ela usa sua beleza como moeda de troca, mas ela precisa aprender a dominar seus impulsos violentos. A Alicia transformou sua dor em vocação e trabalha como assistente social, oferecendo aos outros o cuidado que ela mesma nunca recebeu. Então a Alice, ela cuida, né, de crianças, ela acolhe crianças, ela trabalha como assistente social, acolhendo não, né, mas ajudando crianças a serem acolhidas por outras famílias, igual aconteceu com ela mesma, né. As três, quando crianças, bem pequenininhas, né, uma de cada vez. Primeiro a Jéssica, quando a Jéssica tinha ali por volta dos 2 ou 3 aninhos, muito pequena mesmo, ela chegou lá e a Holly acolheu ela, e com muito amor, muito carinho. E a Holly, gente, ela parece a Barbie. Ela se veste de rosa, toda empiriquitada, e ela é loira e magra e muito bonita. Então a Holly parece a Barbie. Só que ela ia ter um sorriso assim. Ela fica assim, sabe? Só que do nada ela fecha assim. Anyway. E aí ela acolheu a Jéssica com todo amor e, enfim, que uma criança de 2 anos precisa, né, receber. E a Jéssica, ela, se não me engano, ela precisava de uma família e tava sentindo a dor da rejeição ali. Ela simplesmente aceitou todo o amor que a Holly deu pra ela. E tudo que ela sempre quis ali, desde o início, foi que a Holly a amasse e quisesse ela como filha. E a Holly, um dia ela até pergunta pra Holly, eu posso te chamar de mamãe? E a Holly pega e fala, sim, você pode. Porque elas ficam nesse amor, sabe? Muito tipo mãe e filha ali, só as duas. E a Holly tem umas regrinhas, né? De tipo assim, vamos ter que limpar a casa certinho todo dia. Ela não deixa, por exemplo, a Jéssica sair, né? Assumir que a Jéssica é muito pequena, né? No começo aqui. Mas enfim, aí depois chega a Nora. A Nora, ela já chega com um histórico de impulsos mais violentos. Ela já passou por uns 10 lares quando ela chega. E aí, quando a Nora chega, acho que a Jéssica já tá com uns 8 anos de idade. Tá mais velha já. E já mudou já a relação entre elas. E aí a Nora chega e... Aí depois chega a Alicia. E a Nora, na verdade, de cara já não gosta da Holly. E logo quando a Alicia chega, na verdade, pra ser um negócio muito temporário. A Nora não tem mesmo pra onde ir. Então ela chega, tipo, revoltadinha e tal, rebelde como sempre e respondona. Só que a Holly não aceita que seja respondona e os castigos dela são os piores. E a Alicia,
ela morava com a avó, ela perdeu os pais, então ela chega pra ser um negócio muito temporário, sabe? A avó vai pro hospital, então ela pensa assim, não, eu vou ficar só enquanto minha avó tá no hospital, logo eu volto e tá tudo certo, eu continuo com a minha vida. E ela é muito mimadinha, sabe? Assim, a filhinha de vovó mesmo, que tem tudo do bom e do melhor. E quando ela chega aqui nessa casa, ela fica um pouco assustada, porque o jeito da Holly de criar crianças, né, de lidar com crianças, é um jeito muito diferente, porque ela é muito fria. Apesar desse início aqui, ela ser muito amorzinho, né, com a Jéssica, ela muda, sabe? Então, ela muda em alguns momentos aqui, que ao mesmo tempo você acha. É estranho, assim, não dá nem pra falar muito, sabe? Até porque acho que talvez possa ser que eu estrague um pouco pra vocês, mas ela muda, sabe? Por conta de algumas coisas que vão acontecendo. E aí. Enfim, eu acho que eu não vou falar muito mais. Mas enfim, aí acontece isso, a Alicia chega e aí as três, elas vão se unir aqui. E não vou falar mais, melhor. E aí ao mesmo tempo, enquanto a gente tá conhecendo as três quando elas são pequenas, a gente conhece, né, elas adultas, ainda muito unidas e vivendo suas vidas ali. E as três traumatizadas, a gente já sabe, né, que é da infância, que é por conta de Mitz, né, dessa cidadezinha, que é por conta da Holly. Só que a gente não sabe o que aconteceu. E aí elas recebem a ligação desse detetive, de que tem ossos humanos enterrados embaixo da casa, e eles vão construir um McDonald's ali e tal. E aí eles precisam que elas viajem até lá. E aí elas decidem ir. E aí vai ser todo um processo, sabe? Então a história vai ficar pulando, né, do presente pro passado. E também vai ter um momento onde uma pessoa, aqui na história, vai fazer uma sessão de terapia. E não vai falar quem é. E essa pessoa vai fazer essa sessão de terapia, contar a história dela desde que ela era pequenininha. Povo traumatizado, que vida difícil, povo, que é isso? Cadê a alegria, né, nessa história? Mas é isso, gente, não posso falar muita coisa. Só posso dizer que me surpreendeu. Eu fiz um chute aqui e eu acertei, mas não posso dizer que é 100% previsível, porque eu li muitos livros de suspense psicológico. Pode ser por isso que eu fiz esse chute e acertei, mas tem 2 plot twists que me pegaram e eu realmente não esperava. E eu fiquei assim, de boca aberta. E aí tem o outro, eu tava quase esquecendo. Falei 10 minutos, né, sobre o primeiro livro. E aí Não Perturbe a Floresta. Aqui a gente tem três pessoas também, os protagonistas, que é o Andrew, Thomas e a... Cadê o nome da menina? É porque ela não aparece, né? Ela aparece, mas não tanto, né? O Andrew, o Thomas e a Dove. A Dove e o Andrew, eles são gêmeos. E eles são muito conectados e tudo. E eles viram amigos, né, nessa escolinha. Viram amigos do Thomas. O Thomas é um rapaz meio agressivo. Agressivo não, ele tem impulsos violentos. Mas aí os três são muito unidos e eles fazem tudo juntos. E aí quando começa esse novo ano escolar aqui, começa de um jeito em que o Thomas e a Dove é a menina, tá? Eles estão brigados. E o Andrew, pelo que eu percebi, o Andrew, a gente percebe logo no início que a personalidade dele é uma personalidade muito introvertida. Ele é muito assim, tipo, dentro do casulo dele, sabe? Dentro da concha dele. Talvez o Andrew tenha algum grau de autismo, não sei. Não sou psiquiatra para diagnosticar nada, mas o jeito que ele reage, a forma como ele interage socialmente, e ele também se apega muito somente às pessoas que ele conhece, e ele fica muito assim paralisado em algumas situações, e ele parece que precisa ser protegido, parece ser muito frágil. Não que pessoas autistas, né, sejam assim, aquela questão de lugares agitados, mais pela questão do resto, né. Ele, se eu não me engano, ele escreve histórias, e o Thomas, ele adora desenhar, e ele faz uns desenhos cabulosos, e são só desenhos de histórias de terror, desenhos horríveis, desenhos de monstros, e desenhos violentos, nojentos. E o Andrew, ele só escreve, só que ele também escreve só histórias pesadas e horríveis, de monstros, enfim. Então, meio que o Andrew e o Thomas se completam. E o Andrew, nas narrações dele, porque eu acho que cada capítulo, né,
Na verdade, não é que cada capítulo, né? É porque, tipo, eu achei que era narrado pelo Andrew. Mas é porque a gente tá vendo... Tem um capítulo aqui que é muito pelo ponto de vista do Andrew. E tem outro que é muito pelo ponto de vista do Thomas, né? Mas a maioria deles tá pensando pelo ponto de vista do Andrew. Acompanha muito ele, né? Então, acaba que eu tô vendo muito o lado dele. E ele sente muita falta do Thomas, né? Da irmã dele também, mas mais falta do Thomas. E ele não sabe, né, como ele ficaria sem o Thomas. E aí você já percebe o toque LGBT. Tanto que aqui fala em algum lugar, não sei aonde que fala, que, aviso de conteúdo, violência, ataques de pânico, distúrbio alimentar, bullying, automutilação. É uma história pesadíssima, gente. Thomas não imaginava que Andrew faria qualquer coisa por ele. O protegeria e mentiria por ele. E mataria por ele. Pois é. Então, assim, a gente percebe logo no início que Andrew é apaixonadíssimo pelo Thomas. E o Thomas, a gente não sabe. A gente sabe que ele também tem esse apego, só que a gente não sabe, né? Porque ele também é apegado na Dove, né? Mas como não mostra a interação entre o Thomas e a Dove, porque eles estão brigados, aí você fica meio assim, né? E curioso Andrew e Dove têm o sobrenome de Perrault, né? Aí tem, tipo, Perrault é um sobrenome... Mas, vou ler pra vocês. Andrew encontra refúgio nos contos de fadas sombrios que escreve. E depende do Thomas, seu melhor amigo, para manter os pés na realidade. Mas tudo muda quando os pais de Thomas somem misteriosamente e o garoto aparece para o último ano na escola com a camisa manchada de sangue. Thomas não responde às perguntas de Andrew e se torna uma sombra de si mesmo. Não desenha, não fala e se encolhe diante de algo que Andrew não é capaz de enxergar. Só que a verdade está à espreita. Desesperado para saber o que realmente está acontecendo com Thomas, Andrew segue até a floresta proibida numa madrugada e descobre o impossível. Os monstros dos desenhos de Thomas agora habitam o mundo real. Matam e estão cada vez mais famintos. Para impedir outras mortes, os dois enfrentam as criaturas noite após noite. Mas os monstros parecem ficar mais fortes à medida que a obsessão entre os garotos se intensifica. E Andrew teme que a única maneira de eliminar as criaturas seja destruindo seu criador. Pesadíssimo! Quando eu li isso aqui, né, falando assim que as criaturas se tornam reais, eu achei que era tipo uma metáfora. Mas eu ainda não cheguei nessa parte, né? Então, aqui onde eu tô, tá meio assim, meio caótico, porque tá todo mundo brigado, sabe? Só que o Andrew preocupado com o Thomas, e um mandando o outro se ferrar. E aí, igual tá falando aqui nessa sinopse, né? O Thomas tá, tipo assim, evitando contato, só que aí a escola tá suspeitando do Thomas, porque ele chega com a camiseta manchada de sangue. E os pais do Thomas, eles simplesmente desapareceram. E aí a escola e a polícia tá tipo assim, querido, seus pais desapareceram. E tem sangue. E por que só você tá aqui? Você matou seus pais? O que tá acontecendo? E aí o menino não fala nada, né, e tal. Todo mundo suspeitando dele. Então, não sei, né, o que aconteceu. E que monstros são esses, gente? Será que são monstros de verdade? O que é? E aí tem uns desenhos aqui, né, umas ilustrações. Vamos ver. Olha isso aqui, gente. Vou continuar lendo, né, pra ver o quanto vou me surpreender positivamente ou negativamente com essa história. Mas espero que seja boa. E pelo que eu vi aqui, talvez tenha um final negativo. Quer dizer, negativo. Talvez tenha um final triste, né? Porque, né? Se um mataria pelo outro, um negócio assim, sabe? Muito tipo, uau, eu mataria por você. E seria um trem muito intenso, assim. Não sei o que isso pode dar, não.
Queria comentar que foi terminado e finalizei finalmente. E agora já é de noite. Aquele sprint que eu fiz, ele deu certo. Só que assim que eu terminei o livro, eu dei uma cochilada. Porque eu fiquei sozinha em casa, minha mãe e minha irmã saíram. Minha mãe foi fazer unha, minha irmã foi na aula de ukulele. E aí eu fiquei só. E aí a casa ficou muito silenciosa. E eu tava no fresquinho, assim, ali na sala. E aí eu cochilei. E quando eu vi, já era 5. Mas não foi tanto tempo assim, eu cochilei, tá? Foi só 1 hora. Porque depois daquele momento eu também fui lanchar. Eu lanchei bolo. E aí eu alternei também o livro pra um livro que tá no Kindle. Como é que é? Quebrando o hábito de ser você mesmo, que eu tô lendo também, que é um livro de desenvolvimento pessoal. Vou deixar a capa aqui pra vocês conhecerem. E daí, Quebrando o hábito de ser você mesmo, muito interessante também, só que não é nada a ver com a... Meu pai tá cortando uma garrafa ali. E sobre esse final, eu tenho pouca coisa a falar pra não dar spoiler, só sei que é bizarro, tem um plot twist aqui. Eu não esperava esse plot twist, pra falar a verdade. É bem nojentinho, assim, em algumas partes, né? Porque são monstros, né? O Thomas, ele desenha. Deixa eu botar isso aqui num tripé. Melhor, né, galera? Então, o Thomas, ele desenha, né? E desenha só criaturas bizarras. Os seres humanos, só que aí saem monstros de dentro da cabeça desses humanos. E saem árvores de dentro da boca dos humanos. Tipo o que tá na capa do livro mesmo, sabe? Um trem muito bizarro. E ele desenha esses monstros. E o Andrew, né, que é o melhor amigo do Thomas, ele escreve. Ele é muito bom em escrever. E, por último, tem a Dove, que é a gêmea do Andrew. Então, eles são irmãos gêmeos, são muito apegados. E eles são tipo um trio ali. A Dove, o Andrew e o Thomas. O Andrew, ele tem meio que uma ansiedade social, uma fobia. E eu acho que talvez ele tenha algum tipo de autismo. A gente não fala abertamente sobre nada disso. Eu sei que ele tem ansiedade e não se comunica muito com as pessoas. Ele se isola muito na mente dele, então não dá pra saber. No início do livro, igual eu acho que eu já comentei, eles estão super juntos e tal, e aí acontecem umas coisas que vai se fazer os três, a relação entre os três dar uma estremecida e eles vão ter que se dar uma afastada. E aí esses monstros que o Thomas desenha, né, eles começam a aparecer na vida real. E o Andrew começa a vê-los também.
E aí é isso, eu não posso falar mais nada, só que é nojentinho, é meio bizarro. E a nota pra esse livro, gente, ela vai ser, eu acho que 3 estrelas. Porque ele tem sim essa vibes Halloween e tal, né? Porque é meio, né, bizarro. Só que é uma bizarrice que eu não queria muito. Acho que eu quero uma coisa mais aconchegante. Mais um cozy e talvez algo Halloween à antiga, sabe? Algo mais Halloween. Não sei explicar. Tipo os filmes clássicos, Coraline, né? Só que um sombrio gostosinho. O Estranho Mundo de Jack, Serafina e a Capa Preta, que eu adorei também. Eu quero essa vibe, sabe? Os Garotos do Cemitério, também gostei muito. Eu vou tentar agora, vou ler um dos contos, né, que tem que ler aqui. Agora que horas são? Já são 8h45 da noite. Então eu vou ler um dos contos. Provavelmente devo demorar não sei quanto tempo. Eu vou avisar quando terminar. Mas eu vou colocar um sprint aí de 1 hora. E depois eu começo, né? O Rouxinol, o Monstro da Biblioteca, tá? E é isso. Ele é gigante. E acho que é só isso pra falar. Oi, gente! Estamos aqui hoje num dia diferente, que eu vim com a minha mãe para a livraria Palavrear. Eles estão completando 8 anos de existência e é uma livraria muito famosa aqui em Goiânia e eu decidi participar. Eles vão fazer uma promoção aqui de livros e também vai ter um brunch. E eu não conheço a livraria, por incrível que pareça, e eu conheço muitas livrarias em Goiânia, menos essa, e aí eu tô empolgadíssima. Ela lembra uma casa, eu vou filmar pra vocês. E tem essa pracinha super fofa aqui. Então é isso. Vamos lá, entrar na Palavrear e ver o que a gente vai encontrar por lá. Já vi um leitor ali com a ecobag e de longe a gente reconhece leitores. Se tem uma ecobag é porque tá esperando levar livros de volta pra casa. Gostoso? Enquanto eu não cheguei lá, não. Eu não sei se ainda. Nós não comemos o brunch, porque a gente já tinha comido em casa, mas a gente ia talvez provar, porém não deu certo. Tá um pouquinho caro. E a gente também não tá com fome, na verdade. Mas a gente provou aqui um frappé gostoso de cappuccino com paçoca. E minha mãe tomou um milkshake de maracujá que vocês viram, que tava muito bonito. E ela gostou bastante também. E daí tem livros separados por preço, não estão separados por gênero. Mas foi tranquilo de achar. Eu tô bem acostumada a me encontrar num lugar onde os livros estão todos misturados. Eu já sei reconhecer as lombadas dos livros que eu gosto e já sei reconhecer lombadas de editoras também que eu gosto. Então, para mim, isso é bem comum. E o espaço aqui da editora na verdade, é uma editora e é um café e é uma livraria. É tudo junto. É muito gostoso. E aí as pessoas estão tomando brunch. E aí a gente tá aqui na parte de cima. E é bem aconchegante, sabe? Bem gostoso mesmo de passar assim amanhã. Pra quem quer trabalhar, tem gente que tá trabalhando. Se quiser encontrar os amigos.
É um programa bem legal, sabe, de fazer. Sair das telas e vir conversar e relacionar mesmo com as pessoas. Vou virar agora para vocês verem como que tá. Ali dá para vocês verem. Ali tem pessoas, aqui também. Então é um espaço bem arborizado, cheio de mesas para ficar tranquilo. E tem aqui em cima, que todo mundo tá sentado aqui também. E olha que linda aquela árvore rosa ali. Fiquei apaixonada naquela árvore ali. Só esse prédio em construção que estragou meu vídeo, mas tudo bem. Estamos aqui então, eu peguei essa leitora para poder indicar um livro, o Verity. E eu queria saber, primeiro, se apresenta, né? Qual é o seu nome, sua idade e por que você vai indicar esse livro pra gente? Oi, tudo bem? Eu sou a Letícia, eu tenho 21 anos e eu indicaria esse livro porque ele tem suspense, que eu amo nos livros. É um livro que envolve romance também e o plot twist é muito bom desse livro, então eu indico demais ele. É isso. Acabei então, vou ensinar o Monstro da Biblioteca. E a minha nota pra ele vai ser 3.5. Por quê? 3.8, na verdade. Não vai ser 4 estrelas? Não sei ainda, na verdade. Acho que vai ser 3.8. Mas eu achei ele realmente uma junção de vários livros de fantasia. Não pude evitar comparar, mas é porque eu li muitos livros de fantasia, gente. Não dá pra evitar essa comparação, desculpa. Mas não deixa de ser uma leitura válida para quem... Eu acho que eu vou recomendar ele demais, especialmente para quem tá entrando no mundo da fantasia. Eu achei uma leitura super leve e tranquila, assim, de fazer. Ele é mais 18, né? Então, talvez fale que é uma fantasia dark, né? Mas, porque tá falando dark, né? Mas eu não achei dark, tá? Romantasia, sim. Romantasia. Mas dark, não. Né? E é mais 18 porque tem ali, né, umas partezinhas picantes demais entre o nosso casal. A gente vai conhecer aqui a Kirce e o Graves. Kirce foi abandonada nas ruas desde sempre, então ela cresceu
roubando. Tudo que ela sempre soube foi roubar. E aí, ao longo do tempo, ela foi acolhida ali pela Jen, que é a sua melhor amiga atualmente, e pelo Ethan, que virou o melhor amigo também. Eles são um trio ali inseparável, são melhores amigos. E a Jen, ela é muito boa em ajudar a curar as pessoas, assim. Ela é, tipo, quase uma enfermeira. E o Ethan, ele é muito bom com as plantas. E eles ali moram no bordel da Colette, que é a mãe da Jen. E tudo que eles sempre conheceram foram essa vida. A Kirst sempre ali roubando e tudo mais. E ela começou a fazer uns serviços para monstros, até que ela se pegou nesse serviço para um espectro, né? Ela foi fazer esse serviço para esse espectro, muito perigoso. E esse serviço acabou levando ela para a casa do Graves, que é o monstro aqui, né, da biblioteca que nós vamos conhecer. O Graves, ele é o quê? Ele é um monstro diferente de todos. Ele não é uma fada, não é um lobisomem, não é um vampiro. Ele está dentro de uma outra categoria de monstro que eu não vou falar. Porque pra mim foi uma surpresa, então tem que ser surpresa pra quem tá lendo também. Tá? Então pra você também vai ser surpresa. Na parte que eu for contar com spoiler, né? Aí a gente para. E aí, beleza, acontece do Graves perceber ali que a Kirst consegue passar as proteções dele, porque a casa dele é totalmente protegida por magia, e aí ela consegue passar por tudo isso. E aí ele fica achando isso muito estranho, porque ela é imune à magia, como assim? E isso significa que ela tem algum poder, ela tem alguma coisa por trás, ela não é só uma mera humana. E ele oferece para ela um serviço que alguém que é imune à magia vai saber fazer. E ela aceita esse serviço, que vai ser super perigoso, mas ela, em troca disso, ela vai ter que ficar um tempo hospedada na casa do Graves. E também, obviamente, aceitar um treinamento ali com ele, porque ela também não é totalmente, né, assim, 100% profissional. E vai precisar realmente de um treinamento, porque pra onde ela vai é um lugar, assim, o que ela vai roubar é um negócio, assim, muito cabuloso. E muito além do que ela imagina. E aí vamos conhecer outras lendas, outros mitos aqui, né? Vai explorar um pouco de lendas e mitos. É interessante, né, a gente descobrir como que funciona o poder do Graves. E é interessante também, né, ao longo do livro, ir descobrindo como vai funcionando o poder da Kirst. Só que tem umas cenas aqui que lembra muito Corte de Espinhos e Rosas, gente, que é a cena lá, tipo, do Rhys com... É do Rhys? Com a Feyre. Enfim, olha eu comparando as coisas, mas não dá, gente, eu não consigo não comparar. Mas porque a Kirst, ela tá praticamente sem nenhuma roupa aqui, tá ousada, assim, com o vestido quase seminua, e daí toda ousada, e ela sendo a cadelinha dele, sabe? Mas é tipo um teste que eles estão fazendo aqui, e estão visitando uns druidas aqui. Enfim, vamos conhecer vários seres mágicos, as bruxas também, só que elas não entram em tanto foco, assim, eu achei que a gente ia entender mais sobre elas, mas como vai ter um segundo livro, talvez a gente conheça um pouco mais. E o poder, né, o grande mistério, a revelação do que é a Kirst, né, quem o que ela é, e eu não esperava que tipo de ser que ela é, eu não esperava, eu nunca iria adivinhar na vida. E no final a gente tem várias micro reviravoltas e revelações, na verdade, né? Uma reviravolta, uma outra reviravolta, e aí tem umas revelações assim que você fica tipo, vem outra revelação, a autora joga mais revelações em cima de você, e aí você fica tipo, tá, mais uma. Aí, isso tudo me deixou curiosa pra ler a próxima parte, né? Pra ler o segundo livro e ver o que vai acontecer. Eu vi que lançou agora, em junho de 2025, então eu tô muito a fim de pegar logo, mas eu acho que não foi traduzido ainda. Como eu recebi pela plataforma 21, né? Eu vou aguardar eles me mandarem, mas talvez eu casse por aí ele em inglês. Talvez. Não sei se eu vou aguentar. Mas eu vou perguntar pra eles quando que vai lançar. A escrita, super fácil, tranquila, assim. É uma escrita boa, que dá pra você ficar imerso ali na leitura, principalmente nas partes picantes, tá? Eu consegui ficar bem imersa. Eu gostaria que tivesse um pouco mais de exploração, desenvolvimento, na verdade, ali do casal. Tá bom, vamos lá pra parte com spoilers agora. Então, gente, nossa protagonista, ela
a gente no final, né, vai desenrolando a história, a gente vai descobrindo que o nosso monstro aqui, né, ele é o feiticeiro, e um feiticeiro poderoso, poderosíssimo inclusive, e que tem a história lá do rei de Carvalho e o rei Outonal. E ele é o rei Outonal, e o rei de Carvalho é o Lorcan, que é um outro personagem importante aqui na história. E no final, né, nas grandes revelações lá, vamos nos pegar descobrindo que o Lorcan e o Graves são irmãos. E o Graves, ele tem a Circe como um rouxinol dele, né? Porque na lenda aqui, o rouxinol traz a primavera e quando traz a primavera, o rouxinol morre, né? Só que aí acontece, né, uma grande batalha aqui entre os dois irmãos, né? Porque eles são brigados há muitos e muitos anos, né? Eles têm mais de 500 anos, pelo que eu entendi, né? Tanto o Graves quanto o Lorcan. E aí, quando finalmente acontece essa briga entre os dois aqui, a gente espera que a Circe vai morrer e tudo mais, né? Assim, claro que não, né? Ela é a protagonista. Mas é o que eles dizem, né? Que deveria acontecer, mas ela não morre. E a gente descobre que o Lorcan é o rei de Carvalho, a gente descobre que a Jen é uma alta sacerdotisa, por isso que ela tem poderes de cura, né? E o Ethan, ele é um druida. E o Lorcan pega e oferece pros dois ali um treinamento. Ah, eu vou treinar vocês só fazem parte do meu povo, vem pra cá e tal. Sendo que meia hora atrás o Lorcan tava ameaçando a família da Circe toda de morte. E agora tá oferecendo treinamento pra eles, né? Mas aí acaba que o Ethan aceita, né? E vai ser treinado ali pelo Lorcan no próximo livro, né? Não sabemos se vai dar certo. Acontece, né, do Graves ter escondido o livro inteiro, porque o grande objetivo da história, né, era que buscar a lança, né? E a gente descobre que a lança, na verdade, ela pertencia o tempo todo a Circe. E depois a gente descobre que um dos 4 objetos poderosos lá, os objetos mágicos, o Graves já tem 2, né? E aí, inclusive a espada da verdade. Na hora que ele usa a espada da verdade, ele finalmente revela ali que a Circe é um fogo-fato, que é uma espécie ali entre os druidas que está em extinção e é muito poderosa. E ela absorve magia. E é imune à magia também. Enfim, tô curiosa para ver o que vai acontecer nesse próximo livro. E é isso, uma leitura gostosa. Próxima atualização vai ser depois que eu terminar A Queda da Casa de Usher, do Edgar Allan Poe. Terminei A Queda da Casa de Usher e deu uma piorada na gripe também. Nossa. Gente, é um conto super rápido de ler, tranquilo. Eu acho que eu esperava outra coisa. Mas literalmente teve uma queda, teve um destroço. Mas macabro demais também. Basicamente um amigo que vai visitar o Usher, né, que é o Roderick Usher. Esse cara que tem uma mansão enorme. E tem a sua irmã ali, que mora com ele. E esse cara tá cheio de enfermidade, sabe? Ele tá doente. E aí ele tem um monte de doença. E a irmã dele também tá prestes a morrer. E aí ele foi visitar esse amigo, né? O cara que tá narrando a história, que eu esqueci o nome dele já. Ele foi visitar o Usher. E nessa visita ele começa a passar um tempo com o amigo dele, a tentar entender o que tá acontecendo. A distrair o amigo, né? E tal. Até que as coisas começam a ficar muito bizarras.
e uma coisa bizarríssima acontece, e é isso, a gente tem a queda da casa, e acabou. É, assim, não dá pra falar muita coisa sem entregar o que acontece tudo que acontece, né? Mas eu recomendo. É macabro o suficiente para um Halloween, então é isso. Dica, fica a dica pra vocês, eu acho que eu vou dar 3 estrelas, porque faltou aprofundamento na minha opinião, sabe? Eu gostaria de mais aprofundamento, mas eu não senti totalmente imersa na história ali, no conto, sabe? Porque tem uns contos que você consegue ficar imerso, você consegue entender, você consegue sentir medo. E esse aqui não. Então é isso. Quem sabe, né? Depois eu leio outros contos. Mas o conto deste vlog vai ser A Queda da Casa de Usher e pronto. Que é porque eu assisti a série lá da Netflix, né? E por isso que eu fiquei curiosa pra ler o conto. E é esse. 3 estrelas. Oi, galera. Voltei aqui. Nada dark. Com a minha caneta mágica. Porque estamos no Natal, como dá pra ver. Hoje é 25 de novembro, quando eu venho finalizar este vlog. Pois é, eu esqueci. Desculpa, eu sou dessas. Mas fazer o que, né, gente? É assim que temos que conviver com Yasmin neste processo de burnout. É desse jeito, tá? Que vocês têm que aceitar. Inclusive, eu tava olhando pro lugar errado na câmera. Ó, saldo da maratona. Maratona não, do vlog. Temos 288 páginas lidas de Não Perturbe a Floresta. Eu dei 3 estrelas e meia pra este, tá? 484 páginas de O Rouxinol e o Monstro da Biblioteca. Eu dei 3,8 estrelas para este. Estou ansiosa para a continuação. Temos 47 páginas lidas do conto A Queda da Casa de Usher, do Edgar Allan Poe. Dei 3 estrelas para este conto. E temos 352 páginas lidas de As Meninas, de Minhas Meninas, da Sally Hepworth, que eu dei 5 estrelas. E eu só não favorito porque é muito perturbador pra ler de novo. Então, mas assim, é uma leitura incrível. Incrível. Então, no total, foi 1.171 páginas lidas neste vlog de suspense / terror aí pra vibes de Halloween. E espero que ano que vem eu consiga fazer este vlog e postá-lo na época do Halloween ainda, né? Então é isso. Próximo vlog a ser postado não vai demorar tanto, tá, gente? Prometo, porque ele já tá quase editado, que é o vlog que eu fui lá pra Brasília fazer uma maratona com a Mari do Sonho Distante. Então, aguardem, porque ele vem muito rápido dessa vez. Então é isso, beijo. Até a próxima.